Gente, eu tava aqui terminando de gravar o curso de redação Enem e eu lembrei de trazer um presente pra vocês, porque eu entendo quando tu tem um problema sério da escrita e vai, muitas vezes, né, recorrer ao modelo pronto de redação. Mas calma, eu não sou contra o modelo de redação, muito pelo contrário. Eu utilizo modelos aqui, né, no meu método de ensino, mas de uma forma muito mais interessante, que vai te deixar muito mais seguro. E é por isso que eu compilei aqui alguns trechos, né? Alguns trechos dessas minhas aulas que eu acabei de gravar, para te dar como presente, para te entender como funciona também esse método. E aí, gente, por que eu tava falando, né? Por que eu tava falando que o modelo pronto pode te deixar inseguro? Porque o modelo pronto, ele nada mais é do que um esqueleto fixo, engessado, que a gente não pode mexer se a gente não sabe, né, escrever de forma eficiente, e isso pode te levar ao erro, principalmente em competência 13 e competência 4 do Enem. Então, pensando nisso, o que eu fiz aqui? Eu elaborei um método em que nós vamos partir de um quebra-cabeças, né? Quebra-cabeças entre aspas, porque a gente não vai só fazer uma montagem, né, uma colagem e vai ficar fixo. Nós vamos aprender a mexer com esses modelos. Vocês vão entender o porquê cada linha da redação está ali naquele modelo. E aí, antes de eu te mostrar essa aula, antes de eu te presentear com essa aula, eu vou te mostrar aqui dentro do meu curso como a gente faz toda essa linha de raciocínio para que tu entenda o que no final tu vai conseguir fazer em muito pouco tempo. Então, vamos lá. Aqui, gente, na minha plataforma, vocês vão ter acesso ao primeiro módulo, que não é ainda a parte da estrutura, nem de repertório, né, nem de planejamento. Aqui eu te ensino os conceitos base de todas as aulas e, mesmo que tu não assistisse às minhas aulas, esses são os conceitos básicos da redação Enem. Aqui eu vou te ensinar o que é cidadania, quais os repertórios que sustentam a cidadania. Eu vou te ensinar o que é direito civil, o que é direito político e o que é direito social, o que é equidade e o que é igualdade, que são duas coisas diferentes. Então, gente, esses conceitos, na verdade, eles são a base para qualquer tema Enem. Se tu não conhece esses conceitos, fica muito complicado de escrever uma redação eficiente. Vocês podem perceber que toda redação nota 1000 traz esses conceitos como, né, base da sustentação argumentativa. Bom, indo para o módulo 2, vocês vão entender primeiramente o que há em cada linha da redação. Uma questão mais da estrutura, né, uma visão mais holística, né, dessa estrutura, e vocês vão perceber o que toda redação Enem tem e o que toda redação não tem. Já no terceiro módulo, aí sim nós vamos começar a parte da mão na massa, né? Quando a gente vai começar a escrever. Só que nós não vamos ir direto para a folha de redação. Eu vou te ensinar o que tu precisa fazer antes da folha de redação, que é um planejamento muito eficiente. Planejar um texto não é simplesmente escolher argumentos e repertórios. Isso não funciona definitivamente. Planejamento necessita de estratégia e de principalmente entender o que é argumentar. E eu vou te ensinar, justamente nessas aulas, como tu faz um planejamento que vai te economizar mais de meia hora na tua escrita do rascunho, certo? Já no módulo 4, nós vamos ver como funciona, né, toda a construção do rascunho. E é aqui que eu vou te ensinar modelos de parágrafos de introdução, modelos de parágrafos argumentativos e modelos de conclusão. Pensando que nenhum dos meus alunos tem um modelo só. Nenhum dos meus alunos seguem apenas uma única estrutura. Cada um desses alunos vão montando o seu próprio modelo com aquilo que aprendeu e com o seu estilo de escrita. Por exemplo, se o aluno João não gosta de utilizar dados no texto dele, ele não vai precisar usar modelos que têm dados. Ele vai poder utilizar modelos que têm citações, ou que têm filmes, que têm história, e assim por diante. Só que muito mais importante do que esses modelos, gente, é nós sabermos como cada um funciona profundamente, porque aí não tem erro no dia da prova, tu vai muito seguro e tu vai fazer um rascunho em 30, 40 minutos no máximo. E aí, no módulo 5, nós vamos partir, né, para a folha definitiva, que é o momento em que a gente vai realmente, né, realmente passar limpo essa redação. E eu chamo desse módulo de Sou o Meu Próprio Corretor, justamente porque existem estratégias para passar a limpo. Passar a limpo não é simplesmente copiar e colar o rascunho. Passar a limpo necessita também de planejamento, de técnica e também
de conhecer as competências do Enem. É aqui que tu vai entender todo o checklist que tu precisa fazer na hora de passar a limpo para não ter erros também, né? Ou melhor, para ter o mínimo de erros possível, incluindo a competência 1. E no tópico 6, né, no módulo 6, aqui vocês vão encontrar várias discussões de temas, né, de temas específicos, que tem como base, obviamente, tudo o que vocês aprenderam em todos os módulos. E por que discussão de tema se eu tenho modelos? Porque nessas discussões de temas, vocês vão entender, vocês vão aprender e praticar a tirar informações desses textos motivadores e vocês vão compreender que todos esses modelos, todas essas aprendizagens que nós temos nas aulas anteriores vão completamente ao encontro dessa técnica de olhar para os textos motivadores e saber reconhecer, né, todas essas técnicas, todos esses conceitos de cidadania, de dignidade, de direitos e aliar tudo isso aos modelos. Então, nós fazemos um percurso aqui, né, do início ao fim, para que tu consiga chegar, né, no dia do Enem muito seguro, sabendo do que está fazendo e, muito importante, escrever de forma muito rápida, porque nós sabemos que a prova de linguagem, né, não é fácil. A prova de linguagem leva bastante tempo, então nós não podemos perder todo o tempo da prova só na redação. Então, fica aqui que eu vou agora te presentear com vários trechos dessas aulas. Anota, faz aí tudo o que tu puder fazer, pega todas as informações que tu conseguir dessas aulas, porque vão te ajudar muito. E eu te vejo daqui a pouco. Olá, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai ver, né, nesse terceiro módulo, como nós vamos planejar o texto. A partir daqueles conceitos que nós vimos no primeiro módulo, a partir agora de toda a noção que nós temos de estrutura, do que precisa ter em cada fase de cada parágrafo desse texto do Enem, nós vamos olhar agora para os textos motivadores e vamos fazer um primeiro planejamento. Há uma ideia, muitas vezes, né, que eu percebo nos estudantes, de que o planejamento é um momento descartável, é um momento em que no dia da prova, né, tu não vai usar, porque demora, né, porque de repente tu pode usar esse momento, esse tempo para resolver questões. Só que essa é uma ideia bem prejudicial. Por quê? Porque o planejamento, por mais que demande alguns minutos do teu tempo de prova, o planejamento vai te economizar um bom tempo depois no rascunho. Porque o rascunho, gente, é a fase mais demorada da redação, né? É a fase em que tu tem que ler, né? Elaborar ideias, desenvolver realmente o teu texto antes de passar limpo. Só que se tu não tem um planejamento bem estratégico, bem seguro e bem amarrado, tu vai ficar olhando para os lados, tu vai ficar olhando para cima, né? Esperando que tu consiga pensar numa ideia ali. E o planejamento bem estratégico que eu vou ensinar para vocês, ele acelera muito o teu desempenho na redação, ali na hora do rascunho, e te dá a segurança de que não vai faltar nada, né? Te dá a segurança de que todas as partes estão ali. E o que tu vai cuidar depois ali na hora do rascunho é a questão mais de vocabulário, de conectivos, né? Questão de linguagem de forma geral, tá? Então, existem dois tipos de planejamento aqui que eu vou apresentar para vocês, em que hoje nós vamos falar aqui de planejamento a partir dos textos motivadores e nas outras aulas nós vamos falar de planejamento a partir de teses rápidas. Essas teses rápidas são teses que eu elaborei, né, especificamente, com repertórios já prontos, com explicações já, né, pré-elaboradas e que facilitam também muito. Mas vamos ver da forma mais básica, né, como planejar um texto da forma mais básica, considerando aqui que a gente não tivesse teses rápidas, né, teses pré-estabelecidas, considerando que a gente tivesse só os textos motivadores como base para nossa escrita. E às vezes isso pode acontecer no sentido de que nunca vi esse tema, então esses textos realmente vão me ajudar muito. Ah, prof, mas eu já vi o tema, será que eu posso então deixar os textos motivadores de lado? Não, de forma alguma, porque de repente tu leu o comando, tu leu o enunciado, tu acha que já viu esse tema, mas na verdade tu não viu. Porque os textos, eles delimitam o tema, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, né? O primeiro passo que nós fazemos aqui é ler o comando. Ler o comando destacando as palavras-chave. O comando é aquela partezinha, né? Que vem lá no final da proposta de redação. E aqui nós temos o comando, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse comando é relativamente simples, né? Ele é pequenininho, não tem muitas palavras-chave. E
a gente vai aqui identificar quais são essas palavras-chave. Gente, primeira coisa, né? O que são palavras-chave? Existem professores que colocam a ideia de que a palavra-chave é a mais importante e existem as palavras secundárias, né? Que fazem parte do tema, mas elas não são as mais importantes. Mas eu não gosto de trazer essa ideia, por quê? Porque pode parecer que essas palavras secundárias, elas não têm tanta importância assim. Quando, na verdade, todas as palavras ali têm importância e todas elas precisam aparecer na discussão, em todos os parágrafos. Então, por exemplo, o estigma associado às doenças mentais, claro que doenças mentais, o tema de 2020, né? Doenças mentais era a palavra-chave, era a palavra mais importante. Não tinha como eu escrever só sobre o estigma, né? Era doenças mentais. A palavra secundária ali era estigmas. Mas veja que ela assume a mesma importância, porque eu não tenho como desassociar elas. O estigma, que é o preconceito, associado às doenças mentais, era o tema. Então, vamos pensar assim, todas as palavras aqui, elas são palavras-chave, tá? E aí a gente precisa destacar porque uma a uma pra gente ver se a gente entendeu todas elas. Se não entendeu, não tem problema, vai aparecer no texto motivador, explicando, né? E a gente pode ter também algumas palavras que não são palavras-chave, mas elas te dão um direcionamento do que vai ser feito aqui. Por exemplo, desafios para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Desafios, não é a palavra-chave, não traz um sentido ali, um conceito como povos tradicionais. Mas desafios te dá um direcionamento de que tu vai discutir desafios, tá? Agora, povos tradicionais, valorização, comunidades, são palavras-chave. Eu não posso dizer que valorização era uma palavra secundária, porque eu não iria discutir só sobre povos tradicionais. Eu ia discutir sobre os desafios para a sua valorização. Então, tudo isso precisa ser considerado. E esse é o primeiro passo que a gente faz, né? Na hora de fazer esse planejamento. Então, aqui eu tinha democratização, acesso e cinema. No Brasil, eu nem vou dizer que é uma palavra-chave, porque provavelmente o tema vai envolver Brasil, tá? Quase todos os temas Enem envolvem Brasil. Se não envolver Brasil, significa que é um tema global. Por exemplo, poderia ser os fatores climáticos, algo que não se restringe a Brasil. Só que tu vai acabar trazendo, né, uma discussão associada ao Brasil. Por quê? Porque nós vamos apresentar uma proposta de intervenção e provavelmente tu vai trazer a culpa do governo, tu vai colocar ali, né, algum ministério para agir. Então, a nossa discussão, né, com certeza vai ir pro lado do Brasil. Aqui, obrigatoriamente, claro, porque o comando tá te trazendo isso. Então, eu vou destacar aqui em outra cor, mas como no dia tu não tem várias cores, tu só tem a caneta preta, então o que tu vai fazer? Tu vai circular essas palavras. E aí, quando tu entendeu o que são essas palavras, tu pode trazer aqui um sinônimo, um só pode ser. Eu não tô falando no sentido assim, de tu usar sinônimos depois. Eu tô colocando aqui a ideia só para eu entender o que significa democratização. Então, eu sei que democratização significa igualdade. Então, eu vou colocar aqui para facilitar depois a leitura, a compreensão dos textos. Acesso, igualdade de acesso, ou seja, as pessoas provavelmente não têm uma igualdade de acesso ao cinema. E acesso aqui significa conseguir ter, né? Conseguir ter acesso ao cinema no Brasil. Então, a palavra aqui, cinema, me remete, primeiramente, à parte física, né? As salas de cinema. Só que eu só vou conseguir confirmar isso lendo os textos motivadores. Eu não posso simplesmente pensar, cinema é toda a cinematografia. De repente, eu vou escrever aqui uma problemática envolvida, que é a questão do acesso à internet, que as pessoas não conseguem assistir a filmes porque não têm acesso à internet. Não, peraí. Os textos motivadores, talvez, te digam que o acesso é a sala de cinema. É por isso que a leitura dos textos é tão importante, né? Então, a princípio, eu vou pensar aqui nas salas de cinema. Vamos confirmar se eu vou estar certa, né? Então, gente, essa é a primeira fase. Compreender ali o comando. Mesmo que tu não compreenda tudo, tenta fazer isso. E aí, nós vamos para a segunda fase. Nessa fase, gente, nós vamos entender agora exatamente essas palavras do comando no sentido que realmente a proposta quer trazer. Uma, porque talvez eu não saiba o que significa essa palavra. Por exemplo, estigma em 2020 foi uma palavra que causou um certo incômodo, né, uma dúvida em muitos candidatos, mas ela foi sanada quando os textos motivadores explicavam que estigma significava um preconceito. Já aqui no exemplo do cinema,
a gente sabe o que é cinema, mas talvez tenha dois sentidos, né? Pode ser a sala de cinema, mas pode ser também o filme de forma geral. O cinema como arte. E é os textos também que vão me explicar, delimitar esse sentido, né? Esse sentido que o tema está me trazendo. Então, essa fase é justamente ler os textos procurando entender essas palavras, ou seja, interpretar o tema. E a fase 3, ela ainda pode ser aproveitada aqui na mesma leitura, em que nós vamos destacar os problemas envolvidos no tema. Porque os textos motivadores trazem ideias, né, já de teses. Porque os textos vão trazer muitas vezes causas do problema ou até consequências. E nem sempre essas causas e consequências serão explícitas, né? O texto não vai dizer muitas vezes assim, as causas do problema são tal e tal e tal. Não. Muitas vezes a gente vai interpretar ali, né, aquilo como sendo uma causa de forma implícita, ou ainda eu vou ler algum texto e esse texto vai me remeter a alguma causa. Só de ler os textos aqui, a gente já... Só o texto 4, né? Me apresentou várias causas e ainda até efeito, de forma explícita. Então, gente, eu poderia tranquilamente fazer um texto só a partir daqui, né? Dos textos motivadores. Claro que o repertório meu, ele vai ser exigido em algum momento do texto, mas em questão de planejamento a gente pode pensar a partir daqui. Vamos para a fase 4, né? Escolher e planejar as teses. E se eu tenho essas duas teses já prontas, eu posso simplesmente, né, excluir essa terceira, não vou gastar meu tempo fazendo mais uma, tá? Então agora eu vou partir para o passo 5, que é verificar agora se eu preciso de algum repertório dos textos motivadores para comprovar as minhas teses. E junto disso, eu posso finalizar meu planejamento já escolhendo os repertórios. Então, olha só, eu já escolhi os porquês das minhas teses e agora eu vou pensar nos repertórios que sustentam isso. O que é repertório aqui, gente? Agora nos parágrafos argumentativos. São os repertórios que sustentam, que comprovam, né? Que sustentam a minha argumentação. O repertório em relação ao tema é depois. Eu tô pensando agora, o meu planejamento é na argumentação. Prof, mas por que tu planeja primeiro os argumentos? Por que não começa pelo começo, que é a introdução? Porque é muito mais fácil eu achar um repertório para introdução, né, um repertório associado ao tema ali, do que eu trazer algo que seja realmente relevante para minha argumentação. Então, primeiro, eu seleciono o que é dos meus argumentos. E depois, né, por exemplo, eu queria usar a Constituição na minha argumentação. Então, quer dizer que se eu já planejei aqui meu argumento com a Constituição, agora eu não vou usar isso na introdução. Ocorre que muitas vezes vocês já escolhem algo para introdução e depois poderia usar na argumentação e já não pode mais. Então é melhor a gente primeiro, né, planejar esses argumentos para trazer. O que eu quero dizer com tudo isso? Na argumentação, não é legal que vocês tragam repertórios só do texto, né? Dos textos motivadores. Vocês podem trazer um do texto e um de vocês, para dar uma equilibrada nas coisas e não dar a impressão no corretor de que tu tá só se baseando nos textos motivadores, tá? Isso é interessante. Mas vejam como a gente pode fazer um planejamento interessante, um planejamento muito bom, a partir dos textos motivadores. Agora, perceba também que tu pode escolher essas teses, por exemplo, centralização das salas e desigualdade de renda, e os repertórios podem ser só teus. A gente pode usar só aqui o período JK e esse dado da ONU. E fechou o planejamento desses argumentos. Aí sim, eu vou para os passos, né, os últimos passos, que é escolher repertório da introdução e depois planejar uma proposta completa. Vamos escolher o repertório da introdução. Se eu já usei história ali do período JK, não vou usar. Se eu já usei o dado, né, da desigualdade, não vou mais usar. E também porque não faria sentido eu abrir, né, o meu texto com dado de desigualdade, sendo que o tema é a falta de acesso ao cinema. Eu vou precisar pensar agora num repertório que tenha pertinência com esse aspecto da cultura. Posso pensar aqui numa Constituição federativa que traz o direito de acesso à cultura. Posso pensar aqui numa Agenda 2030, que também, né, tem como meta essa disseminação da cultura entre todas as pessoas de forma igual. Eu posso pensar aqui numa questão até histórica. Olha só, eu já trouxe repertórios que são meus aqui no texto. Então, agora eu posso sim trazer algum repertório que esteja nos textos motivadores para abrir o meu texto. De repente eu posso usar aquela questão ali do texto 1, né, de como surgiu o cinema, o cinematógrafo. E com isso eu dizer que ainda hoje, né, mesmo passadas décadas desse acontecimento, ainda hoje as pessoas ainda não têm acesso democrático ao cinema. Então, eu posso trazer tanto o repertório ali dos textos motivadores,
quanto um repertório meu, mas eu sempre aconselho que esse planejamento da introdução se dê depois do planejamento dos argumentos, que são mais robustos, tá? Então, aqui vamos dizer que eu escolhi trazer a Constituição, direito à cultura. E como eu faço o planejamento dessa introdução? Eu selecionei o repertório e aí eu planejo aqui me explicando para mim mesma o porquê esse repertório tem uma relação com o tema. Porque o acesso ao cinema, que também é um aspecto, né? Também um aspecto importante da cultura, tem relação ali com o direito à cultura. O acesso ao cinema não se concretiza de maneira plena, como versa a Constituição Federal. Não se concretiza plenamente. Posso fazer de forma mais resumida, tá, gente? Mas isso precisa estar claro no teu planejamento, porque quando for escrever, tu não fique demorando um tempão pensando em como tu vai relacionar. Porque se tu não consegue agora, no planejamento, fazer essa relação, explicar por que esse repertório tem a ver com o tema, troca de repertório, já pensa em outro. Esse é o problema, né, de aplicação de coisas. Muitas vezes, vocês querem porque querem trazer aquele repertório, mas não conseguem explicar o porquê. Então, é melhor a gente fazer uma seleção bem mais simples, bem mais objetiva, do que trazer algo que parece muito bonito, mas não vai ficar bem aplicado. E proposta, né, o último passo, né, desse planejamento é a gente fazer uma proposta, uma só, bem completa, com 5 elementos. Tu precisa planejar. Tem gente que faz conclusão direto na folha. E pior, direto na folha definitiva. Isso é um grande erro. Por quê? Porque a proposta não é simplesmente eu pensar numa proposta. É eu pensar nos 5 itens que essa proposta tem. Afinal de contas, cada um vale 40 pontos. Então, eu não posso esquecer de nenhum item. Uma proposta precisa estar planejada. Se tu quiser trazer outra, beleza, ela nem precisa de planejamento, porque ela não precisa ser completa. Então, eu vou planejar quem vai fazer. Vou dizer, o governo federal vai fazer o quê? O governo federal deve incentivar o acesso ao cinema. Como? Por meio de construção, né, Aí tem que ter a ver com os argumentos, né? Se eu trouxe uma questão de centralização, eu posso dizer que o governo deve promover o acesso ao cinema por meio de projetos arquitetônicos nas cidades interioranas e nas periferias. Então, eu estou explicando como que vai ser feito. Eu preciso trazer ainda no meu planejamento qual vai ser o detalhamento, qual vai ser a informação a mais. Projeto que se chamará Cinema de Todos. Estou inventando aqui um nome do projeto. É um detalhamento. E para que vai servir? Né? Para que vai servir toda essa minha proposta? O que isso vai ter, né, como resultado? Garantir que toda a população possa consumir cultura de maneira democratizada. Se eu faço... Eu não preciso escrever, né, todo o parágrafo. Se eu faço só os elementos aqui, eu garanto que eu não vai esquecer de nenhum, ou que eu não vai confundir a ordem deles, enfim, né, que não vai ficar confuso no meu parágrafo. Então, esse é um plagiamento. Se a gente for olhar agora de maneira geral, não é algo que vai ocupar um espação, que tu vai ter aquele brainstorm, né, aquela chuva de ideias. Não, é uma coisa bem objetiva. Olha, a partir dos textos motivadores, li em 5 minutos os textos, identifiquei os argumentos. Vai ser argumento 1, argumento 2, já sei o porquê, escrevi o porquê rapidinho. Para isso eu tenho repertório. Não tenho repertório. Então eu vou trocar de argumento. Parei que ali no texto eu tinha achado outro argumento possível. Então vai ser esse, eu consigo explicar, consigo repertório, escolhi então, fechou, 1 e 2. Essa dinâmica, assim, sabe, de esperteza, sabe? Não de ficar um tempão ali pensando, mas eu quero usar esse, só não consigo. Essa tese é muito linda, mas o que eu vou usar de repertório? Não dá pra perder esse tempo. Existem outras possibilidades. Nenhum argumento é mais valioso que o outro, né? Nenhum repertório vale mais que o outro. O que importa é que tu consiga aplicar as coisas, porque a redação é avaliada na sua escrita, na forma como vocês expressam as ideias, não o grau de relevância que uma ideia tem, né, em relação à outra, tá? Não existe hierarquia de repertórios, né, nem de nada. Então agora nós vamos para uma parte desse planejamento, né, em que nós vamos nos virar sozinhos. Antes de tudo, vamos retomar algumas coisas, só para vocês entenderem aqui o raciocínio que eu tenho feito, né, desde o início do nosso curso. A primeira aula, né, o primeiro módulo ali que a gente teve, nós conversamos sobre conceitos que são
muito importantes para as nossas discussões. E vocês vão ver isso na prática agora, né, quando eu conversar com vocês sobre teses rápidas. Depois, nós vimos como a proposta se apresenta, né, em que a proposta ali tem textos motivadores que, além de nos motivar a escrever, nos mostrar do que se trata o tema, eles também me dão algumas ideias, né, de argumentos, ou seja, esses textos trazem algumas causas ou às vezes até consequências daquele tema ali tratado. Depois disso, no módulo 3, nesse que estamos, nós vimos agora a parte do planejamento, né? Então, eu entendi quais são os conceitos que aparecem no tema Enem, eu entendi como a proposta se apresenta, e eu entendi que eu posso fazer um planejamento a partir dos textos motivadores, mas agora eu vou ver que também eu posso fazer um planejamento a partir de teses rápidas, de teses que eu vou aprender agora com a professora, e nós vamos poder aplicar essas teses rápidas dentro ali do nosso texto, sem necessariamente tirar algumas teses, né, algumas causas, algumas consequências dos textos motivadores. E por que eu fiz todo esse caminho, né, gente? Porque o processo da escrita, ele se dá justamente assim. Primeiro, eu preciso entender a prova, eu preciso conhecer a prova com a qual eu vou tratar, né, naquele dia tão esperado, né? E também, eu preciso conhecer agora o processo pelo qual eu vou passar, que é o processo do planejamento do texto, do rascunho, da revisão do rascunho, da escrita da folha definitiva e da revisão da folha definitiva. E todas as aulas aqui desse curso eu pensei justamente nesse processo do início ao fim. Então, as aulas estão organizadas justamente para a gente pensar em tudo isso, né? Bom, pensando então, né, nesse planejamento a partir de teses rápidas, eu vou agora mostrar para vocês 19 teses em que eu fui pensando, né, nessas teses de acordo com 3 eixos, tá? E eu não tô falando aqui de eixo temático, não tô falando de meio ambiente, de educação, por exemplo. Eu tô falando de 3 eixos que são causas, problemas que advêm do eixo governamental, ou seja, da responsabilidade do Estado de, né, tratar de alguns direitos. O eixo da sociedade, que daí é uma responsabilidade da sociedade, né? São comportamentos humanos envolvidos aí. E o eixo das mazelas sociais, ou seja, mazelas que não dependem necessariamente, às vezes sim, às vezes não, né? Mas não depende necessariamente de uma responsabilidade do Estado ou da sociedade. São problemas que acontecem, né, devido a diversos fatores, como, por exemplo, a pobreza, a vulnerabilidade, né, a miserabilidade. Então, dentro desses 3 grandes eixos, a gente vai entender aqui algumas causas, algumas problemáticas que envolvem muitos temas. Então, nessa sessão, né, vocês vão aprender essas teses, mas a gente precisa ter atenção em algumas coisas aqui que eu trouxe para vocês como lembretes. A primeira delas é que nós precisamos perceber que todas as teses correspondem a problemas sociais, tá? Então, essas teses aqui, por mais que talvez elas sejam produtivas em temas subjetivos, em outras provas, elas foram pensadas aqui como características da sociedade em que a gente vive hoje, tá? Então, o tema, inclusive o tema problema social que cai no Enem, né? Eles são atuais, gente. Pode ser que sejam antigos, pode ser que sejam atemporais, mas mesmo assim, eles se repercutem na atualidade. Pode ser que o racismo, por exemplo, ele seja histórico, né? Ele é um legado da escravidão, mas é um problema que persiste até hoje. Então, os problemas aqui tratados no Enem são atuais. E esses problemas sempre envolvem características sociais, né? Características da sociedade hoje. Foi a partir disso, né, que eu selecionei algumas das várias características que a gente pode tratar aqui. Mas, basicamente, essas aqui, se eu conheço todas elas, eu dou conta de qualquer tema. Ou, como eu falei pra vocês, a gente conhecendo, sabendo, indo pra prova bem direitinho, pelo menos 3 de cada eixo, a gente consegue resolver também qualquer tema, beleza? Violação da dignidade humana é um efeito aqui, tá? Vamos tratar não como causa, mas sim como um efeito de algum tema. Como a gente já viu, né, na base do nosso curso, a primeira aula que nós tivemos falava de dignidade. E nós sabemos que a dignidade é a base de qualquer direito, né? É o fundamento, é o princípio dos direitos. Se uma pessoa não está tendo algum direito atendido, é porque a sua dignidade está sendo violada.
Então percebe que se todo o tema Enem trata de direitos violados, trata de algum direito que não está sendo alcançado, porque o tema ali em funcionamento limita, né, esse alcance, significa que eu tenho uma violação da dignidade humana. Pronto. Agora a gente só vai justificar por que falta essa dignidade, né? Então, se o tema fosse o cenário da educação brasileira, o cenário precário da educação brasileira, a gente pode ter como causa a negligência do governo em relação à estrutura, a recursos humanos, recursos financeiros, didática, metodologia. E, por outro lado, nós temos a consequência da violação da dignidade. Só que eu tenho que explicar, né? Por que as pessoas que estão num cenário precário da educação no Brasil têm sua dignidade ferida? Uma vez que, por exemplo, vou dar uma das justificativas, uma vez que o indivíduo que não tem acesso à educação de qualidade, por consequência, não terá oportunidades iguais, oportunidades boas, né, de inserção no mercado de trabalho, será excluído socialmente. Tudo isso justifica justamente o quê? Uma violação da dignidade humana. Essa dignidade não está ocorrendo de maneira plena. E qual o repertório que eu trago, né, justamente para amarrar essa ideia? Qual é a lei aqui que trata de dignidade humana que não está sendo atendida? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós já vimos, inclusive, na tese rápida número 1, que é a tese do governo, né, da negligência governamental. Só que agora a gente repete o mesmo repertório porque estamos falando de novo de dignidade, só que da dignidade como um efeito desse tema, certo? É uma tese coringona, na verdade, né? Nós sabemos que qualquer tema Enem ali está violando um aspecto da dignidade humana, e aí nós vamos trazer a justificativa de acordo com o tema. O repertório sempre vai ser o mesmo, né? Essa declaração defende ideais de liberdade, vida e segurança amparados no princípio da dignidade humana. Se tu quiseres tirar, por exemplo, o ideal da liberdade ou o ideal de vida, sei lá, né? Se tu quiser trazer só que a qual defende o princípio da dignidade humana em seus artigos, também pode. Tu tem que perceber também se o tema ali tem a ver com liberdade, vida e segurança. Se não tiver, tira essa parte, né? Deixa só a questão da dignidade. A gente sempre tem que ter esse olhar crítico, né, em relação às teses e às palavras aqui trazidas no repertório para ver se tem sentido ali dentro da nossa discussão. Se não tiver, a gente modifica, né? Não tem problema nenhum, né? Tirar essa parte aqui da liberdade, segurança e vida e deixar só a dignidade humana. Indo para irresponsabilidade social, que é a nossa última tese aqui, ela é bem parecida com a tese da falta de engajamento social, tá? Na verdade, é a mesma, só que aqui eu foquei para temas ambientais. Por quê? Falta de comprometimento com o meio ambiente. Porque aqui eu trouxe uma filosofia e a Agenda 2030 que tratam apenas da questão ambiental, tá? Mas tu pode aí no teu resumo juntar, né, essa irresponsabilidade social com engajamento e puxar lá para cima o Han Jonas. O Han Jonas é um filósofo ambientalista que defende a ideia do princípio de responsabilidade. Então, na teoria, ele defende que se o homem pode prever as consequências do seu comportamento, deve corrigi-lo antes de prejudicar as gerações futuras. Então, ele tem aqui um trabalho com a ética do meio ambiente, né? De outra forma, a gente pode também dizer assim: defende que o homem deve se comprometer a preservar o meio ambiente a fim de garantir a vida terrestre no futuro. Então, nós estamos pensando aqui nas gerações futuras. É responsabilidade do homem. Agora, se estamos criticando, né, a falta de responsabilidade, a falta de comprometimento, a gente vai dizer que, contudo, essa ideia pensada pelo Han Jonas não se efetiva na prática, uma vez que, e aí a gente diz o porquê, né? Esse porquê vai ser justamente a crítica ali em relação ao tema. Se o tema é plástico, por exemplo, lixo plástico no Brasil, justamente nós vamos de encontro, ou seja, contra a ideia de Han Jonas, uma vez que o consumo excessivo é uma regra numa sociedade que consome produtos quase sempre embalados por plásticos, que são inadequadamente descartados. É por isso que estamos indo contra a ideia do Han Jonas, porque não estamos pensando no bem-estar da coletividade nem no futuro do planeta.
E de outra forma, também podemos trazer a Agenda 2030, porque a Agenda 2030, como eu já falei, exige responsabilidade social e não só do governo em relação ao planeta sustentável, beleza? Então, nós sempre podemos trazer a agenda para criticar as atitudes sociais dos indivíduos de forma geral. E com isso, nós fechamos, então, né, esse módulo de teses rápidas, em que nós vimos aqui como planejar o texto, né, por meio de teses rápidas. Primeiramente, a gente viu que podemos tirar teses dos próprios textos motivadores, e aí pensar no nosso porquê e no nosso repertório, mas também eu posso fazer uma mistura, eu posso tirar uma tese do texto motivador e uma tese da minha listinha que eu vou ter lá, né, no dia das teses rápidas, já com seus repertórios prontinhos. Vou te dar um exemplo, né? No meu texto de 2022, ano passado, eu fiz a primeira tese, né? Que, inclusive, a gente analisou esse texto no módulo 2. A minha primeira tese trouxe a negligência governamental, que é uma tese rápida, mas também eu encontrei no texto de alguma forma, e trouxe um repertório que estava no texto, a política de valorização dos povos tradicionais. E na minha tese 2, eu usei a falta de engajamento social, que é uma tese rápida. Eu olhei para o tema e já pensei, falta de engajamento social, e sustentei com o seu próprio repertório ali da tese rápida, que era o Sartre, Jean-Paul Sartre, com o conceito ali da má-fé diante de injustiças sociais. Isso fez com que eu escrevesse esse texto em apenas 30 minutos. O rascunho, né, gente? O planejamento eu fiz ali em uns 5 minutos, 30 minutos de rascunho e depois 40 passando a limpo, porque daí passar a limpo às vezes demora, né? A gente, né, precisa revisar algumas coisas. E é isso que a gente vai ver agora no próximo módulo. Eu vou te ensinar agora a realmente escrever o rascunho e depois a passar a limpo, beleza? Então eu te vejo daqui a pouco. E aí, tu gostou da aula? Fez várias anotações? Eu tenho certeza que apenas esses trechinhos já te deram uma boa ideia do que tu vai encontrar dentro do meu curso. E aqui nós temos uma trilha muito eficiente para te chegar na nota que tu quiser. Isso eu te garanto que tu vai chegar na nota que tu quiser com muita segurança. Por quê? Porque primeiro tu vai entender os conceitos, depois tu vai entender a estrutura, que é super importante na redação do Enem. Não dá para fazer uma estrutura qualquer, não dá para fazer do jeito que a gente quer. Embora muitas vezes a gente queira, né, fazer o nosso jeitinho, nós temos uma estrutura específica a seguir. Nós vamos aprender a fazer planejamentos, rascunho com modelos, teses rápidas, e aí vamos partir para a folha definitiva sem se preocupar com o tema no dia da prova. Por quê? Todas essas aulas, todo esse método te prepara para escrever qualquer tipo de tema e em qualquer âmbito. E aí, gente, a nota é só uma consequência, porque o mais importante é aprender a escrever de fato e ter estratégias específicas para que no dia da prova tu consiga fazer uma prova num tempo rápido, um tempo que te garanta que sobre um período ali, né, bom para te fazer todo o restante da prova de linguagens. Então é isso. Se tu chegou até aqui e ainda não é meu aluno, rola a tela até abaixo e se inscreve no meu curso e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!